paz do Senhor a todos. O tema dessa mensagem de hoje é sobre a idolatria. Muita gente acha que é fácil falar de certas religiões e seitas porque usam imagens que são idolatria, sim, sabe? Mas esquecem da sua própria idolatria. Vejamos um exemplo. Você tem culto na igreja no dia, mas é o último capítulo de uma novela. A novela é mais importante que o culto, então você vai ficar em casa para poder assistir o último capítulo. O culto tem que sempre errado. Na realidade, você está idolatrando uma coisa que é verdadeiramente feita para pecado. Sim, porque a novela pode ser a que for, mas se ela te serve para afastar da presença de Deus, então ela não é uma coisa boa. Ela é uma coisa que tem a função de te gerar idolatria para que você não possa perder um episódio sequer. Isso pode ser série, pode ser novela, pode ser o que for. Mesmo se a novela for bíblica, entenda-se uma coisa: é mais importante você cultuar do que você assistir. Outra coisa, tem culto no domingo, mas é decisão de uma Libertadores, é decisão disso, daquilo, você não pode perder. Você pode perder sim. Afinal de contas, o time ganha ou perca, ele vai continuar existindo, ele vai continuar ali, e você não vai ganhar nada com isso, nem vai perder nada. Mas quando você deixa de ir para a casa do Senhor, você está colocando o seu time no lugar de Deus. E isso é que é o problema. Porque você não está entendendo que você tem que dar mais importância ao Senhor do que a qualquer coisa. Sabe aquele negócio que quando perguntam para Jesus qual é o primeiro e grande mandamento, o que é que ele fala? Ele fala que o primeiro e grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aí, de todo o teu entendimento também. Se o teu coração, se a tua alma, se o teu entendimento e as tuas forças te permitem que você troque um jogo de futebol pelo culto, ou seja, você deixa de ir ao culto para ir para o jogo de futebol, você está trocando Deus pelo seu time. Então a sua fé é vã. Você não tem fé o suficiente para verdadeiramente crer. Sabe de uma coisa? Uma vez eu disse para uma pessoa o seguinte, que o torcedor não vai para o céu. Por que o torcedor não vai para o céu? Porque ele troca a presença de Deus pelo jogo. O torcedor convicto, aquele apaixonado, ele troca tudo para ver o jogo do seu time, mas ele não vai para o culto por qualquer motivo. Ele só vai quando ele quer. Eu vi um pastor uma vez que estava consagrando uma camisa de um clube porque ele sabia que aquelas camisas eram feitas sendo entregues para adoração aos demônios. Eles dizem: na realidade eu não acredito muito nisso não, mas eu sei que a partir do momento que você valoriza muito aquela camisa, tá? Aquela camisa também é o teu Deus. Assisti um vídeo ainda há pouco em que se fala de dinheiro. E o que acontece? Há pessoas que são assim: quando precisam de uma roupa, vão lá e compram. Quando precisam de um sapato, vão lá e compram. Quando precisa de um perfume, vão e compram. E por aí vai. Aí chegam na casa de Deus, se o pastor fala de dízimos e ofertas, as pessoas chegam e falam assim: pronto, já está querendo dinheiro. Sabe por que isso? Porque você ama o seu dinheiro. Seu dinheiro também é teu Deus. Quer ver o que diz a palavra? Vamos nós. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3,
do versículo 5 ao 9, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despisto do velho homem com os seus feitos. Apesar de no primeiro versículo o Senhor já fala que a avareza é a idolatria, por que eu li o restante? Vamos ver o seguinte. Também fala você se despojar das palavras torpes da vossa boca. Já reparou que quando você está numa torcida grande por alguma coisa, você às vezes falha no vigiar as suas palavras? E para onde você vai com essa situação? O que você vai gerar com essa situação para a tua vida? Entenda uma coisa: nós precisamos fazer tudo para adorar a Deus. Aí eu vou lhe dizer assim: marca um show gospel na tua cidade, você chega, vai porque você quer ir lá para a obra de Deus. Que obra de Deus você está fazendo? Você está indo para um show. O cantor, apesar de ser evangélico, ele está ali para ganhar dinheiro. Ele não está ali por tua causa. Na realidade, tá? Muitos cantores hoje em dia se dizem levitas e não sabem nem o que significa levita, porque levita é aquele que serve a Deus em todo tempo. E quando você resolve transformar o seu dom num meio de vida, você está negando a Deus. O que eu digo? As pessoas não entendem quando eu falo isso, porque falam que nos tempos de Moisés, os sacerdotes eram sustentados pelos dízimos e ofertas do povo. Ok, tá? Isso era naquela época, não discordo. Até na época de Cristo era assim. E o que acontece? Essas pessoas não faziam mais nada a não ser o serviço do santuário. Eram 24 horas por dia sendo sacerdotes, sendo levitas no geral. Me mostra um pastor hoje que é 24 horas por dia pastor. Porque, por exemplo, eu trabalho fora, sou servidor público. Me porto como servidor público, mas também me porto como pastor. Porque se alguém vem me perguntar alguma coisa, eu respondo. Se a gente vai falar de alguma coisa que pode ser desagradável, eu vou procurar falar aquilo dentro daquilo que Deus me inspirar. Por quê? Para que eu não venha a gerar afronta, para que eu não venha a gerar contenda. Pode ser que aconteça? Pode. Eu sou falho, eu sou humano. Mas eu lhes digo, um pastor que diz que a obra de Deus tem que ser meio de vida, ele está totalmente enganado. Porque hoje o Senhor nos deu recursos para nos mantermos de forma diferente. Quer um exemplo bíblico? Paulo. O que Paulo fazia na obra missionária? Ele fazia tendas para que ele não tivesse que onerar a igreja. Os pastores hoje vão trocar de carro, oneram a igreja. Os pastores hoje vão buscar um terno novo, porque o terno também é para fazer a obra de Deus. Usam recursos da igreja. Não, gente. Nós temos que ser melhores, nós temos que ser mais do que simplesmente cristãos, nós temos que ser verdadeiramente filhos. E quando queremos ser filhos, devemos lembrar do seguinte: nada pode nos separar do amor de Cristo. Se nós queremos verdadeiramente dizer isso e viver isso, nós temos que fazer as coisas de forma diferente. E como fazer diferente? Primeiro, tá?
A obra de Deus tem que ser sempre prioridade. Pode haver qualquer outra coisa, evento familiar, tudo que seja, mas o Senhor é mais importante. Você está na igreja só esquentando o banco, então você está ali exatamente para isso, esquentar banco. Você não está ali para adorar, você não está ali para verdadeiramente entregar o teu melhor a Deus. E quando eu falo de entregar o teu melhor, não estou falando de dinheiro, estou falando de entregar a sua adoração, entregar o seu amor, entregar tudo que há de bom no teu coração na presença do Senhor, e aquilo que tiver de ruim, pedir para que Ele elimine. Sabe, tem muita gente que pensa o seguinte, que chega e fala: católicos, religiões africanas é que são idólatras. São, mas você também é, a partir do momento que você pratica coisas que não agradam a Deus. Quando você ama o dinheiro, quando você por exemplo, se você é uma mulher casada e não vai para a igreja porque seu marido não quer, seu marido é teu Deus. Você não é uma mulher que verdadeiramente é cristã. Se o marido se porta da mesma forma que a mulher não vai, ele também é uma pessoa idólatra. O filho não quer ir. Eu lhes digo uma coisa: vocês são responsáveis pelos seus filhos. Se seus filhos ainda não têm poder de decisão para decidir suas vidas sozinhos e morarem sozinhos, vocês é que decidem. Mas se vocês não querem que ele vá forçado, vocês deixem ele em casa e vão para a igreja. Porque afinal de contas, se seu filho tiver responsabilidade, ele pode ficar sozinho. Se ele não tiver, ele tem que caminhar com vocês, independente do que ele queira. E mais, pare de pensar nas coisas que você acha como corretas sempre. Porque às vezes vocês estão errados e não percebem. Por quê? Se vocês limitam a sua fé, a possibilidades humanas, a sua fé também é vã. Por quê? No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, o anjo diz para Maria o seguinte: não haverá impossíveis para Deus em todas as coisas. Se o anjo diz isso para Maria, ele está dizendo isso exatamente porque isso é uma verdade. E você? Confia que Deus faz o impossível? Confia que para Deus não existe impossível? Quando aquele homem levou seu filho lunático até Cristo, porque os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio, o Senhor explicou para ele o seguinte: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Por quê? Ele tinha que crer o quê? Que simplesmente pela vontade dele o filho dele ficaria bom? Não, mas pela ação de Cristo, pela ação de Deus em nome de Jesus. Ainda tem outras coisas que são necessárias. Conheço alguns pastores que proibiram as pessoas de cantarem louvores que chamam o Senhor apenas de Jesus, não botam o Senhor na frente. Então quando você fala alguma coisa em nome de Jesus, então você também está pecando, porque você também teria que falar em nome do Senhor Jesus. Sabe de uma coisa? Você não vai acrescentar nada na Bíblia, mas você vai ler a Bíblia e nem sempre o nome dele vai estar com o Senhor na frente. Então você vai estar em pecado quando você tiver que pregar? Preste bastante atenção. O importante é você manter o respeito, independente da palavra Senhor. O importante é que você faça aquilo que é justo. Não queira ser venerado pela sua atitude, mas faça aquilo que é bom, reto e justo. O que o Senhor quer
é que você o adore com um coração perfeito. E o que é um coração perfeito? É um coração que está totalmente voltado para Ele, para as coisas dele, para a verdade dele, que é absoluta. Esta é a palavra para vocês. Então guarde muito bem esta mensagem, porque idolatria não se trata apenas de imagens, figuras. Se trata de muito mais do que aquilo que verdadeiramente governa o teu coração. Seu coração pode ser governado por coisas que não parecem verdadeiras. Eu lhes digo, até mesmo se a sua criatividade é a que governa a tua vida, isso também é idolatria. Então fique com esta mensagem e fique também na paz do Senhor Jesus. Amém?